As pessoas hoje, o que elas fazem? Elas colocam uma coisa para rodar e se aquela coisa ela faz sucesso, ela fica só fazendo aquilo, né? Então, o que acontece? As pessoas, empresas não quebram por fazer a coisa errada, as empresas quebram por fazer a coisa certa tempo demais. Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Marcelo Gualberto. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, o nosso podcast de hoje tá especial, né, Marcelo? Hoje está mais do que especial, Carol. Os nossos convidados de hoje, galera, são um casal gigante no mundo do empreendedorismo. Dois grandes pilares de uma marca que é hoje uma das maiores referências no mercado de beleza e estética mundial. Ela é mãe, esposa, empreendedora, palestrante e fundadora do grupo Natalia Beauty. Olha só o peso desse podcast, minha gente. Ele é pai, esposo, advogado, sócio e diretor executivo do grupo Natalia Beauty, especialista em projetos de expansão e desenvolvimento de processos e produtos, galera. Veja se não vai ser um bate-papo daqueles grandiosos. Ainda bem que a gente reforçou a mesa, Carol, porque Ainda tá pesando bem, cara. aqui, tá pesando. E olha só, em 7 anos, eles construíram um ecossistema de negócios com mais de 14 empresas. E hoje, pela primeira vez, eles vão contar pra gente a história por trás dessa construção de sucesso. E vocês vão ser agraciados com esse episódio. Sejam bem-vindos quem? Vamos Apesar que chamar já dei um logo, grande Carol? spoiler, né? Vamos chamar sem mais delongas? Sejam muito bem-vindos. Natalia Beauty e Felipe Pacheco. Que honra. Que honra. Muito feliz em estar aqui, vai ser um papo maravilhoso, animada. E aí, meu amor, animado? Eu tô muito animado com esse podcast. Gosto demais da KiwiFi, gosto demais da proposta de vocês. Eu quero muito que a gente consiga sair daqui com boas histórias, não é isso? Com certeza, histórias inéditas hoje, Histórias preparamos, inéditas. hein? Sairemos, Bora. inclusive, falando em história. Cara, a gente tem acompanhado o barulho surreal que vocês têm feito no mercado digital, mas a gente queria entender se vocês sempre tiveram esse viés empreendedor. Então, é algo que já tinha em vocês, foi desenvolvido com o tempo. Conta aí pra gente um pouco do passado de vocês. Eu já tive uma vivência muito empreendedora, porque meu pai, português, veio de lá da Segunda Guerra, de navio, chegou aqui, passou fome com a família e construiu um comércio, um restaurante. Então, imagina, ele começou do zero, né? E eu cresci vendo meu pai nessa rotina empreendedora. Ele não se formou, não estudou, não teve tanto conhecimento. Hoje até não deu certo o negócio dele. Mas eu vi ali do meu pai aquela luta diária de manter o restaurante. Então, eu já tinha uma vivência, mas nunca imaginei empreender. E aí, logo depois, quando eu me mudei de cidade e eu trabalhava como recepcionista numa clínica de estética, daí... Na verdade, também ainda não, né? Eu só pensei em empreender, na verdade, quando eu precisei. Quando eu não tinha mais opção, lugar para ir. E aí você fala, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que vender o meu próprio serviço. E aí caiu a ficha de empreendedora. Resgatei muito do que meu pai fazia, mas claro que mudei tudo para hoje continuar crescendo no mercado como empreendedora. Mas os princípios, né, do esforço, de você sempre ser o espelho para o colaborador, de você não ficar chorando nos desafios que aparecem, isso eu trouxe muito comigo e levo até hoje. E você, Felipão? Muito bom, muito bom. No meu caso, eu fui criado numa família que a nossa história era de CLT, né? Então, assim, a nossa história era de empregados. Então, eu nunca tive contato com empreendedorismo. Nunca. A minha vida toda. Então, assim, muitas pessoas devem se identificar com isso agora. Mas, pra mim, o ápice da vida era passar num concurso público. É o ápice da vida. Vamos lá, você deu certo. Tudo deu certo. Ganhou, zerou a vida. Passou num concurso público. Ou teve um cargo de gerente. Era isso, é o ápice, entendeu? Porque nem existia a opção de ser um empregador, né? Quem era o empreendedor, quem era o dono da empresa. Isso nem era cogitado. Então, eu não fui incentivado durante a minha infância a ter uma empresa ou empreender. Pelo contrário, eu fui incentivado a continuar na rodinha do rato. Ou seja, eu precisava ser a pessoa que eu ia subir de cargo na carreira privada ou que iria passar num concurso público. Uhum. Então, a minha história foi muito assim, né? Então, assim, eu só quebrei esse padrão quando eu conheci a Natália. Olha que loucura, né? Então, eu sou advogado, eu trabalhei em grandes escritórios, etc. E quando eu já estava assim, eu já era sócio de um escritório. Só que quando você está na advocacia, você se torna sócio...
mas na verdade você é um sócio operacional. Né? Você é um sócio operacional de uma área, você toca uma área. Você não precisa saber se tem papel higiênico no banheiro, entendeu? Que é o empreendedor raiz. Sim. Então eu tocava time de advogado. Então quando eu conheci a Nath, quando a gente ficou junto, quando eu comecei a ver as dores que ela passava dentro da empresa como empresária, aí tudo mudou. Porque aí que eu percebi que eu era muito coadjuvante, eu sempre estava na arquibancada. O advogado, ele mapeia risco, mas ele não toma risco, né? Impressionante, né? Esse é o negócio. Ele mapeia risco para todo mundo, mas na hora de tomar o risco é o empresário que toma. Então, eu aprendi isso com ela. Então, quando a gente se conheceu e quando a gente ficou junto, eu comecei a ver e a enxergar o mundo do empreendedorismo por conta dela. Então, eu sempre falo que quem me ensinou a ser empreendedor foi a Natália. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Porque eu não tinha essa alma, eu não tinha esse pensamento. Ela trouxe isso pra minha vida. E aí, a partir daí, depois acho que ela pode contar a história de como ela me levou para esse mundo. Muito boa. Uma chamada compulsória. Agora, ao longo da jornada de vocês, assim, que vocês enxergam, é claro que você veio de uma realidade, a Nath veio de outra, mas qual que foi a maior mudança de mentalidade que vocês tiveram que até fazer para construírem esse viés empreendedor? Você mesmo que não veio de uma família, de um costume empreendedor, eram todo mundo CLT, e você que viu o seu pai ali, mas também não foi de primeira vez que você foi fazendo a sua primeira empresa. Então, o que vocês tiveram que mudar em relação à mentalidade para se tornarem os empreendedores que vocês são hoje? No meu caso, eu precisei ir bem pro fundo do poço. Então, quando eu fui pro fundo do poço, eu ainda não tinha pensado em empreender, na verdade, porque eu também era uma colaboradora, então também o empreendedorismo ele veio meio que com sobrevivência, mas eu tive que aprender ali no fundo do poço a me tornar uma nova pessoa. E aí eu tive que abandonar quem eu era, então hábitos que eu tinha, decisões que eu já tinha tomado, crenças que eu tinha que me limitavam. Então a ambiência também, a gente tem que ser mais forte que o ambiente quando a gente quer mudar. Não tem gente que hoje vive numa ambiência negativa, que só reclama, que as pessoas não ajudam, mas aí que tá, você tem que ser mais forte do que todo o seu ambiente. E para ser mais forte que o ambiente, você tem que querer muito uma coisa de verdade. Então eu sabia o que eu queria, que era sair daquele lugar que eu tava com a minha filha pequenininha de 2 anos, na casa dos meus pais, toda falida e fracassada, endividada. E dali algo mudou, essa chave virou de autorresponsabilidade, de que eu tinha que fazer o meu dinheiro, porque o brasileiro ele espera ganhar dinheiro, já é errado aí, né? A gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro, cada um faz o seu. Então eu aprendi muito sobre autorresponsabilidade, sobre me perdoar em relação aos meus erros, sobre mentalidade escassa e abundante, porque eu cresci numa realidade escassa. Então sempre querer ganhar em cima dos outros, o jeitinho, a mentirinha, sabe? Tudo que parece que é uma realidade paralela. E muita gente vive nessa realidade. Sim. Mas foi muito ter essa percepção e mudar. E aí a mentalidade já ficou mais abundante, você pensa, você não olha uma coisa como cara. Não é para mim nesse momento, não é que é caro. Então você para de colocar essas travas na sua mente em relação à quantidade de dinheiro, à quantidade do que é caro, o que é barato. Tudo é prioridade. E eu fui aprendendo e fui lendo muito sobre mentalidade, sobre subconsciente, sobre cocriação. E isso me ajudou muito nesse norte para eu sair daquele buraco que eu tava. E aí eu fui construindo uma nova realidade para minha vida. Claro, com muitos desafios de começo, sem ter certeza de nada. Mas eu peguei ali queimei a largada ali, saí correndo e não olhei mais para trás. Então, eu não fiquei voltando para ver quem que não queria. Porque a gente passa por uma coisa que, quando você começa a crescer e você é o único da família, por exemplo, a fazer isso, e você começa a olhar para trás e ver que a sua família, as pessoas que você ama, não estão dispostas a tomar a mesma decisão que você de sair do lugar que você tá. E aí que muita gente se perde, porque a pessoa para de correr, olha para trás e se sente culpado por estar conquistando uma vida maravilhosa e a galera que tá atrás não, mas é a opção deles. Então eu não olhei mais para trás, né? Hoje eu tenho um contato e tal, mas eu falei, eu vou construir minha vida, minha filha não vai passar pelo que eu passei, e isso me fortaleceu muito naquele começo. Não, realmente. Essa coisa da mentalidade é tudo. E eu acho bacana você trazer essa pergunta, porque agora eu vou me colocar com os sapatos de quem eu era há 6 ou 7 anos. Eu vou falar comigo mesmo há 7 anos. Ótimo exercício. Né? Exatamente. Por quê, cara? Porque eu não acreditava nesse papo. Então, você aí agora,
que não tá acreditando nesse papo, que acha que é papo de coach, Na acha que todo mundo mentalidade, fala é. que mentalidade é uma coisa totalmente intangível, que, cara, é uma besteira, todo mundo fala isso aí não traz resultado. Exato. Eu tô falando com você porque eu já estive aí, tá? Então, assim, essa mentalidade que a gente fala aqui não é algo que você simplesmente calcula, é algo que você vive. Então, eu já vivi a sensação de ser escasso. Eu já vivi a sensação, como eu já mencionei aqui para vocês, eu já vivi a sensação de que você naturalmente tinha que trabalhar para alguém. Eu já vivi a sensação, por exemplo, que você tinha que achar que as pessoas que têm dinheiro fizeram alguma coisa errada. Né? Eu já vivi isso. Eu já pensei igual você está pensando aí. Mas, cara, a hora que você se liberta disso, tudo muda muito na sua cabeça. E por que eu falo isso? Inclusive pro meu eu de 7 anos. Porque a hora que você tá no outro lado, você vê que a culpa de tudo que acontece de errado na sua vida foi uma decisão que você tomou pela mentalidade errada que você tinha. Então as pessoas de sucesso não necessariamente são pessoas que fizeram alguma coisa de errado. As pessoas que têm dinheiro não necessariamente são pessoas que precisaram dar um jeitinho ou mentir alguma coisa. Entendeu? Só que, você concorda comigo que quem não tem é mais fácil esse discurso? Claro. Claro. É muito mais fácil. Então, você é doutrinado a ter essa mentalidade, porque é muito mais fácil. Se eu justifico, né, que eu não tenho porque o rico é chato, porque o rico é ladrão, porque o rico é uma pessoa horrorosa, que o rico é explorador... Que não tem humildade. Exatamente, não tem humildade, que é arrogante. Se eu entro prefiro nessa ser pilha, pobre, eu prefiro ser ser feliz. pobre e ser feliz. Eu prefiro não cultuar o dinheiro. Nossa, as pessoas são dinheiristas, etc. Cara, sai dessa, bicho. Sai dessa. Sai dessa. Por quê? Porque a mentalidade me curou. Porque a vida inteira eu ouvi isso. A vida inteira eu ouvi que... eu tinha uma expressão que a minha família usava, que é aterrorizante. Que eles falavam assim, que era gente rico. Não, isso aqui é coisa pra gente rico, filho. Não é pros nossos bicos. Ou seja, já Cria uma me segmentava. distância. Não, não. Ó, Aquela daqui gente. pra cá é rico. da galera rica. Então não é pra nós, é dos ruins. Daqui pra cá, a gente é pobre, a gente é limpinho. Então, ó, fica tranquilo, fica do lado de cá que você tá protegido. Então, exemplificando, né, essa questão de mentalidade, isso não é papo de coach. Isso é o que você vive. Então, muito provavelmente as pessoas, elas estão te passando essa impressão de mentalidade, essa mentalidade do fica do lado de cá, que a gente é pobre, mas a gente é limpinho, porque pra justificar a sua mediocridade é muito mais fácil. Então, eu aprendi a lidar com essa dualidade de mentalidade. Então, a hora que eu me coloquei do lado de lá, eu fiquei desconfortável. Olha que louco. Isso que a Nath trouxe é brilhante. Porque a hora que você começa a ganhar dinheiro, a hora que você começa a ser empreendedor, as pessoas falam, tem uma coisa aí, hein? Tem um ponto aí. Fulano mudou, Não graças a Deus que eu Não, mudei. e pior. Que bom. Não, mas pior que isso. Ó, tem alguma coisa aí, alguma coisa errada tá fazendo. O que ela tá... Imagina Não é? imagina Exato. quando eu comecei a ganhar dinheiro, Imagina. que eu era solteira, mais nova. O que a galera pensava? Como é que eu tava ganhando meu dinheiro? Exato. Eu já ouvi vários comentários desses, vários. Exato. Isso me dava, sabe o quê? Mais força pra provar que uma mulher sozinha, ela pode também construir uma empresa, ela pode dar certo, ela não precisa ter alguém do lado ali pra ser a muleta dela. Tem uma história, essa eu Não, nunca, eu e nunca só- contei em lugar nenhum. Peraí, antes, só te cortando, só trazendo, porque eu acho importante, quando eu falo sobre isso, as pessoas falam, nossa, é mesmo, que é a questão de novela. Sim. Sabe por que a gente tem essa mentalidade de achar que o pobre é bonzinho? Por causa da novela. Se você parar pra pensar todas as novelas, quem que é o vilão? O rico. É sempre uma É pessoa verdade. com Quem muita que é a grana, mulher ruim? A mulher verdade. arrumada, que é aquela vilã, né? Que passa batom vermelho e tal. E quem que é o bonzinho? Que se dá bem no final? O pobre. É verdade. Então, a galera que tem um nível de consciência mais baixo, que eu também já tive esse nível de consciência, a gente cresceu na educação da novela, do filme, onde o pobrezinho se dava bem no final. Então, eu prefiro ser pobre e ser feliz no final do que ser rico e me ferrar lá na frente. Então, isso também, eu acho, já acredito num diferente tipo de manipulação de Com massa. certeza. Então, é muito mais fácil manipular a galera que não tem Sim. dinheiro, né? O controle. E eu tinha uma turma de amigos, né? Que isso desde lá da infância, né? Isso eu nunca contei em lugar nenhum, aliás. Olha, Eu falei que eu ia contar histórias Viado, hein, inéditas aqui galera? hoje. Vamos lá. Eu tinha um grupo de amigos e que, cara, eu sempre fui motivo de piada por conta do pensamento que eu tinha
que eu ia dar muito bem na vida. Então a piada comigo era a seguinte, sei lá, passava um helicóptero, os caras chegaram e falavam, lá, o Pacheco chegando, não sei o quê, mas pra tirar sarro. Porque eu falava que isso ia ser a minha realidade. A minha realidade ia ser essa. E tiravam muito sarro de mim. Muito. E aí, cara, eu precisei, depois de um tempo, mudar de ambiente. E eu mudei de ambiente. E aquilo me fez muito bem para a minha prosperidade. Por quê? Porque o ambiente onde todo mundo tá aqui nivelado e que você se destaca, você é motivo de piada, o seu pensamento é motivo de piada, você, mesmo que você não seja próspero do jeito que você gostaria, tá? Mas se o fato de você querer ser próspero é motivo de piada no seu ambiente, você tá no ambiente errado. E eu tava. E aí, hoje, a minha realidade é essa. A minha realidade é essa. E aí eu fico olhando também para quando eu passava por essa situação. Então, na verdade, o problema não era a minha mentalidade na época. Era o ambiente que eu estava inserido que julgava essa mentalidade. E que também, às vezes, não é nem por mal. Não, o ambiente deles já é... da mentalidade dele mesmo. Era assim. Exato. Era assim. Então, cara, essa questão da mentalidade, ela é muito forte. Não é papo de coach. É a primeira coisa que tem que mudar e de pra dar verdade, certo. sem isso, você não consegue. E nem se não mantém, consegue. porque Você não chegar consegue. no sucesso não é difícil. Quando você entende o caminho e se propõe, aí você chega lá, para você se manter nele, você tem que continuar trabalhando a sua mentalidade, porque aí vem outros tipos de crenças. Por exemplo, a crença do merecimento. Exato. Aquela coisa do impostor. Então, isso vem depois. E aí, para você se manter no game, tipo, crescendo, você tem que trabalhar e quebrar tudo isso que te impede de criar uma realidade que você quer. Que aí, no final das contas, é ser mais forte que o próprio ambiente. Exato, sempre. E tem um livro que eu e a Carol a gente adora, que a gente já falou aqui algumas vezes, A Escola dos Deuses. Sim. Né? E tem uma frase nele que marcou a gente muito forte, que é: o mundo é como uma goma de mascar. Ele se molda de acordo com o formato dos seus dentes. Nossa. O que são os dentes? O dente é a sua mentalidade. E o mundo, ele é um reflexo do que tem ali dentro de você. Total. Então, primeiro, você se sente rico, depois a sua carteira enche. Não é que sua carteira tá cheia, aí por isso você se sente rico. Porque a mentalidade antecede o resultado. Total. Só que as pessoas têm muita dificuldade de entender isso, né? Porque a gente é ensinado o oposto muitas vezes. Isso até nas pequenas coisas, né? Por exemplo, eu quero mudar de cargo da empresa que eu tô trabalhando. Ao invés de eu pensar em como que eu vou agregar valor para aquele cargo que eu tô almejando antes e de pensar na grana, eu penso na grana primeiro, Exato. para depois É. pensar em agregar valor. Só que Aí as pessoas não enxergam isso. Você cria uma trava e não entende Exato. por que não tá andando, porque o foco tá no lugar errado. Foco é Inclusive, servir para receber. Exato. inclusive, lá na empresa, eu tenho um discurso muito bom em relação a isso de promoção de cargo, que é o seguinte. Eu sempre falo para os líderes, para os coordenadores, supervisores, etc. Eu falo o seguinte, eu falo, olha, quando a gente precisar só fazer uma formalização da sua promoção, você será promovido. O que isso quer dizer? Você já atua como o cargo acima. Você já faz o que o cargo acima faz. Você já tem a mente do cargo acima. Você já entrega o suficiente que o cargo acima precisa. Então, na verdade, quando for só uma formalização, você vai estar lá. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas que a gente tem que dar um osso maior do que elas conseguem roer. Então, isso é fazer com que os seus líderes, fazer com que as pessoas que estão dentro da esteira da sua empresa, eles já tenham a consciência, a mentalidade de que, cara, na verdade, uma promoção, ela significa simplesmente uma validação de uma situação de fato. Que já existe. Ou seja, ela já existe. Exatamente. Entendeu? Eu só estou formalizando algo que na prática já acontece. Se não, não. E se não, não. Porque Então, assim, quando isso... o colaborador vem, mas quanto eu vou ganhar? Não vai, Exato. não vai ver. Porque são os motivos errados. Exato. Né? Quem é impulsionado pelo crescimento, ele lida com o crescimento financeiro, emocional e de movimento, ele lida com aquilo como uma consequência natural. Por quê? Porque o trabalho dá tesão pra ele. Então, cara, eu chego, eu acordo, eu tô dentro desse time porque me dá tesão. Quando a primeira questão dele, que nem, posso fazer isso aqui? A primeira pergunta do cara, quanto que eu vou ganhar? Ele nem quer saber como é que vai ser o trabalho. Qual é o extra? Ele nem quer saber qual que é o desafio, ele nem quer entender melhor do desafio, ele quer entender, vamos lá, quanto que eu vou ganhar pra isso? Aí o que acontece? Simplesmente a gente tem a impressão de que a pessoa ela não está disposta a entrar no movimento da empresa. Ela está disposta simplesmente a ter um cargo. Perfeito. A ganhar o salário. Exatamente.
Cara, hoje a gente está tendo a oportunidade de conversar com vocês que estão por trás do sucesso de uma das maiores marcas, né, do universo da beleza. Sim. Mas que vocês conseguiram furar outras bolhas, como por exemplo o universo do marketing. Então, falando sobre o grupo Natalia Beauty, a gente queria entender como é que foi a construção do grupo Natalia Beauty e como vocês uniram forças para potencializar os resultados e causar esse barulho que a gente está acompanhando hoje em dia. O grupo, a marca nasceu há 7 anos, então quando eu só fazia sobrancelha. Então, de imaginar que tudo que a gente vive hoje nasceu da sobrancelha é quase que impossível. Se alguém naquela época falasse pra mim, ó, você vai começar a fazer sobrancelha e daqui 7 anos você vai estar, sei lá, subindo nos maiores palcos do Brasil, do mundo, com uma marca reconhecida, abrindo unidade fora do Brasil, fazendo o que você quer, eu ia falar, para de ser louco. Porque nem eu acredito nisso hoje, porque quando eu comecei não tinha essa mentalidade. Eu não sabia que eu ia começar e que eu ia estar aqui. Então, talvez até isso foi bom naquele momento. E aí, a marca começou com sobrancelha, só que o núcleo da marca sempre foi muito claro do nosso ecossistema. O Felipe fala uma coisa brilhante, eu vou anteceder, porque é brilhante que você fala. Posso falar do núcleo do ecossistema? Claro. Putz, porque assim, e eu não entendia isso, você tangibilizou, você trouxe pro teórico, pra teoria, pra fala, uma coisa que eu fazia sem saber, mas que muita gente hoje talvez não saiba. Que é, o núcleo do ecossistema de empresas é a sensação que você provoca no seu cliente. E isso é meio abstrato, mas vocês vão entender. Então, desde que eu comecei fazendo sobrancelha, eu sempre entregava mais, eu sempre dava mais, eu sempre fazia elas saírem de lá muito felizes, realizadas, confiantes, seguras. Elas saíam de lá outra pessoa, só por uma sobrancelha. Só que eu me apeguei muito nesse branding de marca, que é o que as pessoas enxergam sobre mim e a minha marca. E desde o começo eu tive um posicionamento muito forte como persona atrás da marca. E isso em 2017 não era tão comum, né? As marcas já nascerem com pessoas falando sobre elas. Então isso fez também com que eu crescesse, aí eu criei um mecanismo único de sobrancelha, que foi um jeito diferente de fazer o que o mercado todo fazia igual. Então ali, sem saber, eu já fui criando um movimento de marca, por exemplo, que era a questão da beleza natural. Então, como é que a gente cria um movimento de marca? Identificando erros e frustração do seu setor. Por que você faz diferente? Por que você é a solução para isso? Tem prova social? Tem feedback? Tá. E qual o nome do movimento? Então, tinha tudo isso. Eu via que o mercado era super padronizado, que as pessoas eram frustradas porque todas ficavam quase iguais. Eu sabia como resolver. Aí dei um nome para o movimento, chamou Beleza Sem Padrão. Naquela época era diferente, hoje se fala muito sobre isso. E eu parei de vender sobrancelha. Então, eu comecei a vender a sensação que a sobrancelha causava nas pessoas. E aí, a minha narrativa mudou completamente, porque eu não falava mais de sobrancelha. Eu falava de autoestima, dela se sentir bonita sendo ela, de que ela não tem que ser igual a ninguém. Então, eu parei de vender sobrancelha. Depois, eu comecei a dar curso. E eu vi que as pessoas queriam a minha técnica, mas não era a minha técnica. De novo, era a sensação que eu provocava nelas, de coragem, de força, de resiliência, de ser uma mulher que estava ali batalhando sozinha. Então, eu atraía as mulheres que nem eram da área, tanto que vinham muitas bancárias, pessoas do mercado financeiro, advogadas, médicas, que largavam suas áreas para vir aprender a fazer sobrancelha. Caramba, Nath. Muito doido, né? E aí, depois veio a ideia do pijama. Então, eu sempre fui pensando em sensação e sentimento, porque aí teve um dia que eu resolvi dar o curso de pijama. Quando eu cheguei para dar o curso de pijama e dei o pijama para as alunas usarem, divulguei na rede social, o WhatsApp de curso lotou de mensagem. E a última pergunta antes de fechar era, eu vou ganhar um pijama? A partir daquele dia, de novo, eu entendi, eu não vendo mais curso, eu vendo a sensação de vestir o pijama mágico. Então, já virou uma narrativa o pijama também. Então, eu sempre fui construindo narrativas em volta do que eu fazia, da sensação que eu causava. Porque sobrancelha é muito pequeno. Eu tinha que furar a bolha, ir para o sentimento e para a emoção. E dali eu fui construindo. Aí depois, né, quando você constrói uma audiência sólida, brand lovers, que são apaixonados pela marca como um todo, você faz o teu ecossistema girar, porque qualquer empresa que você crie, que tenha sinergia com tudo isso, vai dar certo. Porque você acaba cascateando a audiência para quem tem interesse em determinada empresa, o serviço que você oferece.
movimento, criação de narrativa, você acredita que tenham sido os 2 pontos principais na construção e ter solidificado a marca que você é hoje? Ah, sim. Ali no começo, sim. Para furar a primeira bolha. Claro, depois eu tive várias estratégias, assim, muito disruptivas. A gente atendeu os participantes do Big Brother em 2021, que foi, não tinha contrato com ninguém. Eu via os participantes que iam sair da casa, mandava mensagem no Instagram, aí eles respondiam, que eram os assessores, a gente ia pro Rio, montava uma mini clínica no quarto de hotel. Então, eles saíam do programa eliminados e iam direto pra minha mão ali. Então, só nesse meio a gente ganhou muito seguidor, muita audiência. A mídia descobriu quem era a Natália Beauty. Então, depois eu fiz uma super festa de gala, também em 2019. Eu comecei em 2017, mas em 2019 eu gastei tudo que eu tinha. Eu nunca fui uma empreendedora, e isso é muito importante, porque o empreendedor, quando começa a ganhar dinheiro, o que ele faz? Ele começa a comprar um carro, compra um relógio, aí ele compra um carro. Ele não investe no melhor negócio dele, que é a própria empresa. Principalmente o empreendedor digital, né? Principalmente, porque, gente, investir na empresa é o combustível que você coloca para ela crescer. Por que eu cresci rápido? Porque eu investia tudo que eu ganhava na minha empresa de novo. Então, eu investi em tudo. E aí, em 2019, eu fiz uma festa gigante, que eu devo ter gasto uns 3, 4 milhões no Palácio Tangará, para 300 pessoas, uma coisa assim, chiquérrima, luxuosa, de gala, com tudo, jantar, contratei tipo umas 150 influenciadoras, Paula Oliveira, Caio Castro, fiz uma baita festa. Então, também, aí 2020 veio a pandemia, eu tava sem caixa, aí eu comecei a fazer os produtos digitais, de cursos, que também mudou o game também. Mas foi de passo em passo, mas sempre consolidando e solidificando. E uma coisa importante, sempre relembrar a narrativa da história da marca. Então, mesmo que eu esteja aqui hoje, eu faço questão de, pelo menos uma vez por mês, eu relembrar a minha audiência de onde eu vim. Qual foi a minha história e por que eu tô até aqui. Senão as pessoas não se conectam mais, né? Você sabe que eu acho que isso é uma grande dificuldade, principalmente da pessoa que está começando no digital e que está querendo lançar um produto e criar um curso, qualquer que seja, um infoproduto que seja, essa pessoa, ela tem muita dificuldade de reconhecer a própria história. Sim, e aí isso dificulta ela criar uma narrativa em torno daquilo. A gente vê isso na mesa do que Sim, as pessoas acham que a sua história não é interessante. Exato. Ela é interessante, é que talvez você não saiba contar a sua história. E para contar a sua história e ela ser interessante, tem que ter verdade, não tem que ter medo de ter errado. Eu não tenho medo de falar sobre os meus erros, sobre os meus desafios, sobre as minhas decisões erradas, sobre os meus fracassos. Por quê? Porque o ser humano sabe que o outro ser humano é imperfeito como ele. Se você quer vender algum tipo de perfeição, primeiro que você não está falando a verdade, e segundo que ninguém vai se conectar com você. Então, o perfeito até atrai, mas o imperfeito conecta as pessoas. Então, a pessoa que passa por essa barreira e começa a ter coragem de falar sobre a própria história, da onde ela veio, por que ela faz o que ela faz hoje, e qual é a visão dela de futuro de mundo, as pessoas querem saber sobre isso. Uhum. Agora, me tira uma dúvida, Nath. O mercado de beleza é um mercado bilionário. Não é daqui do Brasil, é planeta, tá todo mundo se importando com isso. E vocês conseguiram criar uma marca que conseguiu se diferenciar em um mercado que é extremamente saturado, né? E às vezes as pessoas começam no mercado digital e falam isso, mas o mercado tá saturado, mas isso tá saturado. Então conta pra gente ver se a gente consegue tirar algumas lições e aprender e aplicar no nosso mercado. Como é que vocês criaram uma marca tão autêntica e ao mesmo tempo bem sucedida em um supostamente nicho saturado? E aí? Eu acho, assim, para quem vê de fora, né? Porque eu tenho uma visão um pouco menos romântica que a Natália, porque a Natália é fundadora, né? Então, ela é apaixonada pela marca, não que eu não seja. Mas nunca ninguém vai ser mais apaixonado pela Natália Beauty do que a Natália Beauty, concorda? O fundador sempre Exato. é... Então, eu tenho uma visão disso que eu acho que pode contribuir bastante para quem está assistindo a gente, que é o seguinte, o que eu observo na Natália que eu vejo que é um dos motivos do sucesso do grupo ao longo do tempo, né? Da perpetuidade. Okay. Eu enxergo alguns fatores. O primeiro fator é inconformismo. Então, assim, as pessoas hoje, o que elas fazem? Elas colocam uma coisa para rodar e se aquela coisa ela faz sucesso, ela fica só fazendo aquilo, né? Então, o que acontece? As pessoas... empresas não quebram por fazer a coisa errada. As empresas quebram por fazer a coisa certa tempo demais.
Nossa. Então, Nossa. o que eu acho que... Vamos parar aqui pro Felipão, já aproveita, deixa o seu like. Bate palma Mentoria- deixa seu like. Mentoria começou cedo aqui. Meu Por quê? Deus! Porque eu acho o seguinte, a Natália, ela sempre foi inconformada e sempre teve a consciência de que todo movimento que ela criava, ele era um movimento que precisava ser retroalimentado por um segundo movimento. Né? E isso ajudou muito a marca Natália Beauty. Por quê? Porque se você falar, o que a Natália Beauty faz desde lá? Você imaginou se de 2017 até agora ela só atendesse sobrancelha? Desculpa, ela estava fora do mercado. Total. Ela estava fora do mercado. Hoje, o que mais encanta nas pessoas é o fato da Natália Beauty ser o que é hoje. Porque, cara, é uma caixinha de surpresa. A todo momento vai sair um negócio novo, uma ideia de sagacidade, um business diferente, uma atuação em um mundo diferente. Então, isso faz com que o nosso motor de crescimento ele seja sempre abastecido. Né? E isso é um princípio do ecossistema. O ecossistema ele é abastecido por duas coisas. A primeira delas é a coisa óbvia, que são vários negócios. Mas a segunda não é óbvio, que é a sensação de movimento. Se você não tem sensação de movimento, as pessoas não te acompanham. Porque você só faz uma coisa. Pessoa X faz Y. Ok, check. Sem novidades. Agora, pessoa X faz Y, A, B, C e talvez amanhã vai fazer D. Vamos acompanhar? Então essa sensação de movimento fez com que a marca, seja ela de beleza, seja ela de vidro, seja ela de tecnologia, serve para tudo, para todas. Né? Eu acho que isso é um fator importante. Um segundo fator importante que eu vejo dentro do ecossistema Natália Beauty hoje, que faz a coisa decolar muito forte, é que além de ter essa sensação de movimento, a gente cria a sensação de pertencimento. Né? E a sensação de pertencimento é o poder de comunidade. Então, por que a gente está gravando esse podcast aqui agora? Porque vocês querem oferecer, vocês QIFI, vocês querem oferecer para as pessoas um conhecimento dentro da comunidade, um acompanhamento, um ritual, não é isso? Ou seja, vocês fomentam uma comunidade. E essa comunidade ajuda vocês. Porque essa comunidade chega e fala, ouvi isso no podcast da QIFI. QIFI, produto digital. Tá. Ou seja, você cria uma sensação de pertencimento nas pessoas que as pessoas elas se sentem parte daquilo. As pessoas se sentem inseridas naquilo. Elas estão dentro dessa comunidade. Se elas estão dentro da comunidade, elas vão te indicar. Elas vão sofrer junto com você. Elas vão comemorar junto com você, não é isso? Sim. Então, elas vão ter um mix de sentimentos junto com aquela vivência que ela está tendo com a marca. Por quê? Porque é uma marca que tem movimento e pertencimento. E o terceiro ponto, que eu acho que foi o que, enfim, tirou a Natália Beauty do status quo, foi que a Natália ela sempre teve uma preocupação genuína com o aspecto social da marca. Caramba. Ou seja, então, exemplo, a Nath ela tem vários projetos sociais, acho que vale até ela falar depois sobre cada um deles, ela sabe melhor que eu, porque ela sempre fez isso, inclusive antes de eu chegar na empresa, ela já fazia isso. Mas a preocupação dela sempre foi o seguinte, se eu tenho uma marca que ela serve a um movimento e a uma comunidade, eu tenho que devolver isso para o mundo de alguma forma. Que legal. Entendeu? E se eu devolver isso para o mundo de alguma forma, a bênção vai continuar voltando. Isso. Não é isso? Então, o que eu acho que é muito relevante aqui? A gente fez uma sensação de movimento, a gente fez uma sensação de pertencimento e a gente depois colocou na cabeça de cada pessoa que tudo que você é agraciado e toda a bênção que você recebe tem que voltar de alguma forma para o mundo. Pronto, esses 3 pilares fizeram com que o grupo tracionasse. Total. Né? Eu acho que isso fez com que... Cara, isso aqui, você perguntou no setor da beleza, mas isso é em qualquer setor. Qualquer. Né? Em qualquer setor. Se você gera movimento, pertencimento e uma preocupação social, você concorda comigo que as pessoas elas vão fazer questão de estar perto de você. Com certeza. E eu acho que isso foi o grande diferencial do grupo Natália Beauty. Com certeza. E você enxerga mais alguns componentes, Felipe trouxe aí componentes importantíssimos, né, da criação e solidificação de uma marca forte. Além disso, você enxerga alguns outros componentes que fizeram a sua marca estar onde está hoje? Para mim, são 4 muito claros, além desses. Mentalidade, que foi o que a gente falou primeiro, então eu não estaria aqui, o grupo não estaria aqui se nós não fizéssemos esse exercício de trabalhar a mentalidade diariamente. Então, diariamente eu estou lendo algo sobre mentalidade, algum livro novo, a gente está discutindo, a gente está identificando crenças, inclusive nas nossas próprias falas, pensamentos e expressões.
Depois, cultura de marca. Então, a gente tem uma cultura de empresa muito forte dentro da empresa. Então, os colaboradores, de fato, vestem o pijama da empresa, que todo mundo trabalha de pijama e tem toda essa cultura lúdica também, né? E branding, marketing, que é um pilar muito importante. Então, eu não sou nativa digital, mas a minha empresa, quando eu comecei a vender os meus serviços, o digital me ajudou muito a trazer cliente física, né? E o quarto é ação social, que foi o que ele falou. Então, para mim, são 4 pilares, assim, fundamentais que todo empreendedor tem que olhar. Então, ele tem que ver a mentalidade dele, ele tem que ver como é que tá a cultura da marca dele, da empresa, dos colaboradores, ele tem que saber como que tá o marketing, o que as pessoas pensam sobre ele, a marca dele, mesmo que a pessoa seja pequenininha, esteja começando agora, você já gera impressão nas pessoas. Pô, Nath, eu tenho 5 seguidores, você já gera impressão nos 5 seguidores. Ninguém que é grande começou grande, todo mundo que é grande começou do zero. E essa é uma preocupação desde o começo. E quarto, a causa social. O que você devolve para o mundo para justificar você continuar recebendo. Que massa. Bom, legal demais. Muito legal. Agora, Felipe, você é especialista em criação de ecossistema empresarial. A gente já recebeu várias pessoas que falaram sobre ecossistema aqui, mas a gente sempre gosta de trazer uma perspectiva ampla para nossa audiência. Então, para quem nunca ouviu falar o que é um ecossistema empresarial, explica para a galera o que é e por que é tão importante um ecossistema empresarial na construção e criação de um negócio. Legal. Ecossistema se tornou uma palavra muito bonita, né? Então, todo mundo que está na mesa de negócios e fala a palavra ecossistema já se destaca, né? É verdade. Nossa, um ecossistema. Sim. Não, tem um ecossistema. Então, meio que se tornou um pouco assim, commodity, né? Mas o que eu penso de ecossistema? E isso falando para as pessoas de uma maneira bem categórica. Ecossistema é a gente construir um ambiente de negócios, tanto próprios quanto de terceiros, que se retroalimentam. Esse é o conceito, retroalimentação. Então, o ecossistema ele favorece muito duas coisas. E o que é a retroalimentação? Só para... Talvez tem alguém que possa não saber. A retroalimentação é um cliente consumir de um serviço, depois consumir de outro, estar inserido dentro de um comportamento de consumo 360, né? Então, eu ofereço várias soluções para que a pessoa sempre fique naquele ambiente que eu estou sugerindo e a pessoa fique consumindo cada vez mais. O grande desafio hoje, vamos lá, várias pessoas já escutaram isso, mas só para a gente fazer a linha de raciocínio ideal aqui. A gente tem um desafio hoje no mundo que é o desafio da atenção. Né? O mundo hoje ele oferece isso pra gente. Quem chama mais atenção geralmente consegue performar melhor seus indicadores de marketing, consegue performar melhor seus indicadores de venda. Porque o mundo hoje tá muito difícil você chamar atenção porque todo mundo tá fazendo muita coisa. Né? Então a atenção virou uma moeda muito valiosa. Então tá cada vez mais caro você trazer cliente para dentro de casa. Esse é um ponto. Se você for conversar com empresários, etc., tem uma sigla, né, que se chama CAC, que é custo de aquisição do cliente. Quanto custa trazer um cliente para dentro da sua empresa? A gente mede isso muito forte, tá? A todo tempo. Hoje sim. Exatamente. Então, assim, quanto custa trazer um cliente? Imagina que eu te oferecesse um jeito que você não tivesse custo nenhum para trazer um cliente novo e, além disso, esse cliente consumisse mais vezes de várias coisas que você tem ou que você tem participação. Aí, meu Deus. Não, ideal? Isso é ecossistema. Isso é ecossistema. Porque se eu tenho um ecossistema, você concorda comigo que a pessoa, ela compra algo, ela consome um serviço, mas naturalmente, por consumir esse serviço, por ter confiança em você, ela vai consumir várias outras coisas que estão ao seu redor. Isso é ecossistema. Né? Isso é ecossistema. E por que é tão valioso hoje? Justamente por isso. Porque está cada vez mais caro trazer cliente para dentro de casa. Então, se você constrói um ecossistema, você diminui o custo de trazer novos clientes para o seu negócio. E além disso, você vende mais para a mesma pessoa. Eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto de dar aqui, que eu acho incrível, tá? Que é o da Ferrari, tá? A Ferrari, cara, é um exemplo para mim de, eu quero vender para poucos, ponto, é o meu posicionamento, tá? Para a Ferrari trazer um cliente novo para dentro de casa, não é tão simples assim, concorda comigo? Porque a Ferrari é um produto ultra prime. Ela não faz propaganda. Ela não faz, exatamente. Só que o que é interessante para a Ferrari? Não é vender mais produtos para a mesma pessoa? Há um tempo atrás, o discurso da Ferrari abominava produzir, por exemplo, um tipo de carro que não fosse esportivo. E recentemente a gente tem a Ferrari produzindo um SUV. Puro sangue. Por quê?
Por quê? Porque não é mais fácil ela vender para os mesmos clientes? Se o cara que tem uma Ferrari esportiva vermelha, dificilmente ele vai comprar, vai lá, outra Ferrari igual, mas ele não pode comprar, sei lá, para a esposa, para a filha ou para ele próprio uma SUV? Com certeza. É o mesmo público, é o mesmo cliente vendendo mais vezes para ele, não é? Então, é isso que a gente tem que entender. Quando eu tenho raciocínio de ecossistema, às vezes, não necessariamente, eu preciso fazer ecossistema de empresas. Eu posso fazer ecossistema de serviços e produtos. Sim. Porque a partir do momento que eu tenho esse contato com as pessoas, vai ficar muito mais fácil que eu atinja o mesmo cliente com várias soluções diferentes. Genial. Exatamente. E por que isso é muito importante no mercado digital, né? Porque em 2017, por exemplo, uma oferta era o suficiente para você se manter. Só que à medida que o custo de aquisição aumenta, talvez você vai ter de começar a perder na primeira oferta para ganhar ao longo da jornada do cliente. Isso faz muita diferença. Então, por isso que, por exemplo, o cliente da Apple, ele não tem só o iPhone. Ele vai ter o Apple Watch, ele vai ter o fone, ele vai ter todo o ecossistema da marca. Posso dar uma opinião polêmica no digital aqui agora? Por favor. A galera que gosta. Deixa eu pôr meu óculos, hein? Manda. Uma opinião polêmica. Uma opinião polêmica. Porque eu convivo com bastante gente do digital e eu escuto muitas dores, né? De produtores, etc. Cara, o produtor digital hoje, quando ele começa e ele tá naquela fase da sobrevivência, que nem a Nath trouxe aqui pra gente no começo da nossa conversa, ele simplesmente quer fazer aqueles 100 mil reais em 7 dias. Né? É uma obsessão, não é isso? É uma obsessão. Eu quero fazer 100 mil reais, é um desejo, é um troféu. O mercado colocou como um troféu. Você concorda? Poderia ser 90 mil, né? Mas por que 100? Porque o mercado colocou na cabeça das pessoas que aquilo é um troféu. É um ritual de passagem. É um ritual de passagem. Pô, eu fiz os 6 dígitos, etc. Beleza. Só que, o que eu acho que a gente poderia conciliar dentro do mercado digital que faria muita diferença? Quando você constrói audiência para um lançamento de um produto digital, você não constrói audiência apenas para um produto digital. Se as pessoas pensassem em construir audiência para solucionar vários problemas que aquela pessoa tem, seria muito mais fácil ela alcançar resultados mais significativos. Vou dar um exemplo. Se eu construo audiência para vender um curso sobre churrasco, eu vou precisar vender, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, 100 cursos de R$1.000 para bater os 100 mil, concorda? Ok, beleza. Agora imagina se durante o percurso da construção desse curso, durante o percurso da construção dessa audiência para vender esses 100 cursos de R$1.000, eu começasse a plugar uma parceria com materiais de churrasco. E depois com frigorífico, com assinatura de carne. E depois com um concurso de influência de churrasqueiro. Com um prêmio para o melhor churrasqueiro. Depois com uma hamburgueria. Depois eu ia fazer alguma coisa voltada para uma rede de açougues. Depois eu ia pensar num restaurante. Ou seja, você concorda comigo que no começo o digital tem uma força muito grande de trazer pessoas com interesses de temas em comum. Ok? E como a gente sabe, a informação é o novo petróleo. Só que essa informação hoje, o produtor digital, ele usa só para educação. Verdade, cara. Ele só usa para educação. Isso é verdade. E ele joga no lixo o resto das oportunidades. Total. Por que eu defendo o ecossistema? Porque se a gente colocasse na cabeça dessas pessoas que elas não estão pegando lead para vender curso, e sim, elas estão construindo audiência para um ecossistema, ele venderia 5, 6, 8 vezes mais. Perfeito. Você sabe qual é o desafio disso aí, Felipe? É porque a gente já conversou também várias vezes sobre isso. Como o digital tem uma barreira de entrada muito baixa, então às vezes o perfil do empreendedor digital é um cara que não está preparado para esse nível de negócio. Então ele vai começar às vezes inicialmente com a esteira de produtos, para depois ele começar a pensar em algo mais robusto. Mas já aproveitando então esse gap, você que é um especialista em ecossistema, como é que você hoje então gerencia um ecossistema de negócios? Porque eu consigo enxergar a nossa audiência gerenciando uma esteira de produtos, mas ir para um ecossistema, o buraco é mais embaixo. Mais complexo. Com certeza. Cara, no começo de um ecossistema, você não opera com tudo verticalizado. O que é operar verticalizado? Onde todas as operações são suas. O ecossistema justamente é você não ter todas as operações. Se eu tenho... Vamos voltar para o exemplo aqui do curso de churrasco. Se eu tenho um curso de churrasco, eu não preciso ter uma fábrica de faca nem uma fábrica de carne. Eu não preciso ter um frigorífico. Mas eu posso ter uma parceria com um, não tem? Fato.
Se ele faz a logística da carne, se ele faz a carne, ele já tem o negócio. Talvez ele só não tenha, talvez ele só não tenha o lead para vender que você tem, que é o mesmo interesse. Se o cara tem interesse em curso de churrasco, ele tem interesse em carne. É lógico, não é? Então, às vezes é sobre expandir a consciência, Exato. fazer uma parceria. Exatamente, Isso, exatamente. Se eu pego e ligo, cara, eu tenho aqui 80 mil leads que eu captei que gostam de churrasco. Vamos conversar? Olha. Você entende isso? Sim. Então, É muito valioso, entendeu? Valeu. Isso aqui Eu já tenho valeu o podcast. 40 Verdade. mil leads que gostam de, sei lá, cara, tecnologia. Eu tenho... A moeda do infoprodutor não é só a venda na educação. O lead. É o lead qualificado para um tema e setor específico. Verdade. Se a gente unir essa galera com as pessoas que vendem outros produtos sinérgicos ao dele, já era. Total. E é muito, muito real isso que você trouxe mesmo. As pessoas pensam só no nicho educação, tanto que existem as collabs, né? É. Por exemplo, eu vendo um curso de marketing digital, mas eu sou muito boa em criação de produto. Só que eu não sou muito boa em tráfego pago. Então eu vou fazer uma collab com um especialista em tráfego pago e ele vai dar esse curso dentro do meu curso. Só que ainda assim é educação apenas. Essa dificuldade de expandir, de fato, é uma realidade. Agora, pensando em decisão de produtos, como é que foi o processo de criação de cada produto do ecossistema de vocês? A expansão de produtos, ela veio muito ouvindo a audiência, né? Então, a minha audiência cocriava muitas coisas comigo. Então, sempre fui muito ativa no direct, respondendo a galera lá. E elas me trazem muitas ideias. Então, cursos, produtos, trabalho que a gente já fazia bem, que elas falavam, por que você não tem uma linha dessa? Por que você não faz um curso desse? Por que você não faz um curso de marketing? Então, tudo que eu fui criando de produtos vinha muito da audiência. Claro que depois que você cresce muito e já fica quase impossível acompanhar todas as mensagens, a gente hoje entende de sinergia de mercado. Então, poxa, tem a ver com o nosso mercado, tá crescendo, a gente tem um lead, vamos escorrer essa audiência? Vamos, então vamos fazer. Então, vai vindo, e hoje eu acho que a gente começou 5% do que a gente pode ser ainda, como força de marca. Porque tem uma marca forte, é o mais difícil. Uhum. Aí depois, qual que é a dificuldade? Processos, pessoas, empresas e a comunicação entre elas. Mas eu acho que isso tudo é só uma questão de tempo, né? Sim. Voltando para essa pergunta sua, como é que a gente define produto? É muito simples. A gente observa quais são as dores do mercado que a gente conhece bastante. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um último produto que a gente criou. A gente viu o seguinte, a gente mapeava ecossistema, certo? Então, a gente tem mentorias próprias, etc., voltadas para ecossistema. Quando a gente chegava e ia montar essas experiências de ecossistema, essas sugestões de ecossistema, a gente se deparava com um obstáculo. A gente apresentava soluções, ou seja, você pode atuar na educação, você pode atuar na área de produtos, você pode atuar na área de clínicas, você pode atuar na área de facilities, você pode... Enfim, a gente fazia todo um mapeamento. E a gente sentia que as pessoas, por exemplo, pessoas que só têm negócios físicos, você pode atuar na área de educação, você faz isso, a pessoa travava. Por quê? Eu acho que aqui já deve ter passado bastante gente que já falou sobre isso. Barreiras de entrada no digital. Sim. Barreiras de entrada no setor de educação. Barreiras de entrada... como é que eu vou criar o meu produto? Como é que eu vou criar a minha mentoria? Não é isso? Sim. Então a gente pegou uma pessoa que já estava dentro do nosso mastermind e que é especialista em extração de método e criou um produto para resolver essa dor. Ou seja, o que a gente vai resolver? A gente vai criar o seu produto. A gente vai fazer a sua página de vendas. A gente vai criar como é que vai ser o seu posicionamento. A gente vai criar uma inteligência artificial para você, para falar com você sobre o seu produto, sobre o seu método. A gente vai extrair o seu método, que só você tem, por quê? Porque está dentro da sua história. A sua história tem um método. A gente vai extrair ela de você. Talvez você não conseguisse fazer sozinho, mas com a nossa ajuda você vai conseguir. Criamos esse produto. E é muito legal. E, cara, a gente criou o produto... A gente tá com fila pra fazer o negócio. Mas é porque a gente é muito bom no produto? Não. O produto é maravilhoso, mas não, esse não é o motivo. O motivo principal é porque é uma dor latente do mercado. Então, se você cria produto em cima de dores latentes do mercado, você concorda comigo que vai ser muito mais fácil você vender isso? Com certeza. Com certeza. E cara, às vezes eu vejo gente criando produto pra ele mesmo. Pra ele mesmo. Então, ele não mapeia qual é a dor do mercado dele.
Ele não mapeia como é que ele vai vender aquilo. Qual que vai ser o discurso de venda. Ele não mapeia nada. Ele tá criando um negócio só para satisfazer o ego dele. A hora que ele lança dá errado, ele fala, nossa, meu Deus, por quê? É óbvio, cara, porque você não mapeou a lacuna do seu mercado. Você não foi atrás da dor do cliente. Você só tava querendo a sua métrica de vaidade, que é criar um produto bonito para você mesmo. Entendeu? O Flávio Augusto, ele fala um negócio que eu acho muito legal. Ele fala, cara, vários produtos que eu criei primeiro fazendo o discurso de venda dele, antes de fazê-lo. Eu pensava na venda e depois eu criava o produto. Porque tem que fazer sentido. Claro, né? Senão... exatamente. Não faz sentido. Agora, vamos um pouco para a estratégia. Vamos supor que vocês sentaram e identificaram a lacuna e vão criar um novo produto para o grupo Natália Beauty. Vão lançar esse produto digitalmente. Na QIFI. Na QIFI, claro. Claro. Todos os nossos produtos são na QIFI hoje. Ai, desculpa, eu fiz merchan. Não era pra fazer. Nossa. A pergunta é, esse ambiente maravilhoso, como lançar um novo produto no mercado e, claro, dentro do possível, garantir o sucesso desse novo produto? Aí tem algumas etapas aí para um produto novo. Para mim, a etapa principal de qualquer lançamento é a antecipação. É você já começar a antecipar o seu lançamento, trazendo dor, trazendo benefício, trazendo identificação, trazendo narrativa do produto. Mas a antecipação, para mim, é o mais importante de tudo. Depois, claro, vem o produto em si e o pós, né? Você reforçando o produto. Mas se fosse colocar de uma escala de 0 a 100 de importância, 70% é a antecipação para mim. Então, mostrar pra galera sobre... O que você faz. Para venda, eu concordo 100%. Eu acho que a antecipação é um fator, assim, essencial. Mas Claro, produto... tirando o produto tem pro que ser produto, ótimo. eu penso o seguinte, eu acho que o mais importante do produto é o sucesso do cliente. Sim. Então, assim, às vezes você tem um produto mais ou menos, mas dentro do seu produto todos os clientes dão bem, então seu produto já passa a não ser mais ou menos mais, ele é bom. E às vezes você tem um produto pra você expor na galeria de arte do MoMA, lá em Nova York, mas ninguém tem sucesso com o seu produto. Seu produto é ruim, meu amigo. Ele pode ser bom cinematográfico, ele pode ter vídeos maravilhosos, ele pode ter pessoas famosas, etc. Ele tem sucesso? Os seus clientes que fizeram o produto têm sucesso? Não, o seu produto é ruim. Que assim. Pensando na galera que vai começar um produto, a galera ainda não tem condição de ter uma equipe cinematográfica, de ter vídeo e tal. Então, a pessoa ainda não tem a validação. Mas eu já vou afirmar, todo produto nasce ruim. Todo produto nasce ruim. O meu primeiro curso de sobrancelha foi uma bosta. O meu primeiro curso de marketing também não foi bom. Não é que ele não foi bom. Senão ele não vai ser ótimo, senão você não tem métrica, você não tem evolução, não tem crescimento. Então, todo produto começa ruim. E aí, o que é? Você pegar, ajustar já a rota do seu produto, botar ele para rodar, pegar os desafios, os feedbacks constantes, falar com os alunos, aprofundar, entender onde trava e já aprimorar para o segundo e não desistir. Entende? Porque, por exemplo, eu hoje sou excelente no que eu faço com sobrancelha, mas as minhas primeiras foram horríveis. E nem por isso eu parei de fazer. Assim como tudo que a gente faz a primeira vez não é legal. Por isso que eu vou repetir. Isso. Não importa se é cinematográfico. Isso. Não importa se é o curso mais maravilhoso do mundo. Se alguém gravar umas aulas no celular e fizer as pessoas terem resultado, esse curso vai ser melhor que ele. Exatamente. Entendeu? É isso. Então, eu acho o seguinte, eu acho que a preocupação hoje dos produtores, ela tem que ser muito voltada ao sucesso do cliente. Total. Né? E não, óbvio que depois de um certo tamanho, você vai querer ter uma estrutura mais robusta de tecnologia, de imagem, de som. Cara, claro. Apoio 100%. Mas de verdade, se eu tivesse começando 100% no digital hoje, eu focaria em o que o meu produto transforma para um grupo de pessoas. Porque para você vender um produto, você não precisa ser o cara mais absurdo do mundo. Você só precisa saber um pouquinho mais que um grupo de pessoas. Sim. Se você souber... nem precisa ser tão grande. Não. Se você souber mais que um grupo de pessoas, você já pode vender o produto para eles. Todo mundo sabe mais do que alguém que está ainda abaixo dela. Exato. A gente sempre tem a escada da vida, né? Eu costumo dizer que a gente vive a escada da vida. Então, nós somos o indivíduo e a gente está sendo segurado por alguém que está acima de nós. Tem alguém pegando na minha mão aqui, me puxando para cima, seja através de visão ou inspiração.
E nós, todo indivíduo, tem alguém que ele também tá puxando. E é exatamente esse símbolo. É um menininho puxando alguém para cima e sendo puxado. E tá todo mundo. A gente sempre tem alguém aqui em cima e alguém aqui embaixo. Então a gente sempre tem alguma coisa para ensinar para alguém que ainda não sabe. E a maioria das pessoas não quer ensinar, não quer criar um método, não quer entrar pro digital, que acha que não tem nada para ensinar. Meu, tudo vira educação. Desde crochê, até cozinha, até faxina, tudo vira um produto, tudo. Alguém quer saber como faz. Então as pessoas, elas ficam se comparando com as pessoas que talvez já estão grandes e tal. E ela fica se comparando e fala, meu Deus, eu nunca vou começar. Mas, ou conseguir, vai conseguir sim. Legal. Vai conseguir sim. Vai conseguir vai, sim. Vai conseguir sim. Já conseguiu. É só uma questão de você se apropriar da sua realidade. Bora, coragem. Inclusive, até pegando um gancho dessa fala sua de se apropriar da própria realidade, eu vejo que um dos pontos principais em grandes comunidades lideradas por líderes de movimentos, assim como você lidera uma comunidade, você tem um movimento ali dentro. Uhum. É essa parte da conexão e principalmente do quanto essa galera, essa comunidade confia no líder. E eu vejo que isso também é uma dificuldade de quem tá no início, e é totalmente compreensível, mas eu vejo que a forma de você se comunicar com essa comunidade, ela precisa ser tão autêntica a ponto de trazer mais pessoas, cada vez mais pessoas se conectarem com você. Então, eu acredito que você não tinha pensado nisso enquanto você estava ali crescendo, construindo a sua comunidade, mas isso foi acontecendo à medida que as pessoas foram se conectando e entendendo quem era a Natália e confiando. Pensando em construção de comunidade, como é que foi o processo disso? Existiam coisas que vocês elencavam naquele início ou as coisas foram acontecendo muito que organicamente? As coisas foram acontecendo muito organicamente. Então, as pessoas, elas seguem alguém pelos valores que ela tem, não é pelo dinheiro que ela tem, né? E a gente confunde isso há muito tempo. Sim. Então, eu sempre fiz questão de mostrar na rede social, principalmente, quais são os meus valores como mulher, como mãe, como esposa, como líder, como empreendedora. Então, para inspirar as pessoas, não é falar quanto eu faturo no lançamento, isso não é inspirar. Isso é causar até uma certa ansiedade nas pessoas que estão te assistindo. É até ilegal isso, assim. É gostoso de fazer quando a gente ganha, mas e a pessoa que tá lá em casa, não tem dinheiro pra nada, ela vê isso, ela se sente mal, pior. Então, não, eu prefiro trazer os meus valores pessoais, nunca tendo vergonha de falar da onde eu vim, porque tem muita gente que tem vergonha de falar sobre isso. Sim. E isso foi ganhando a confiança das pessoas. Mas o que mais faz as pessoas confiarem em você é a sua capacidade de ser autêntica. Porque uma pessoa que é autêntica, ela é corajosa por si só. Porque só o fato de se assumir já é um ato de coragem. Totalmente. Então, quando a pessoa identifica uma outra que é autêntica, ela fala, pô, essa pessoa é corajosa, eu vou confiar nela, ela é verdadeira, não tá mentindo. Se ela gosta de si e tem coragem de se expor sendo ela, né, eu vou segui-la. Então, as pessoas querem muito manter um padrão, fingir ser uma coisa que não é, usar uma roupa só para passar uma impressão de, ou, sei lá, coisas absurdas que eu já ouvi dizer e elas estão indo para o lugar errado. Não é o dinheiro que você tem que inspira as pessoas, é o seu trajeto, é o seu percurso, o seu processo, que você já passou e levantou para estar onde você tá. Não é sobre dinheiro. Cada vez mais a gente vê isso, né? Que essa coisa de se posicionar tem ficado cada vez mais imprescindível para alguém que quer criar principalmente uma marca totalmente, no digital. Né? E às vezes também o pessoal se apega muito nessa questão do faturamento porque eles não entendem, por exemplo, de narrativa. Sim, Eles não conseguem olhar para a história dele e extrair o melhor daquilo, aí o que é que vai chamar atenção são as cifras, que o mercado vende muito isso, né? Inclusive, vocês são muito, muito bons de narrativa, não é por acaso que a gente tem uma sessão no curso da KiwiFi falando só sobre isso com a Nath Beauty, né? Verdade. Então, depois que terminar o episódio, agora não, depois que terminar, você bota aí no YouTube curso KiwiFi para você aprender um pouco mais sobre narrativa, mas trazendo aqui para a mesa agora. Nath, explica pra gente qual a importância de uma boa narrativa no marketing e principalmente qual a forma correta de usar o storytelling a seu favor? Histórias, né? Então, por exemplo, a Disney faz sucesso até hoje porque conta histórias. Então, história conecta, vende, engaja, cria identificação, cria emoção, senso de pertencimento, tudo gira em torno de uma boa história. E eu tenho até o método Natsi, que é de boas histórias e narrativas, que é narrativa com autenticidade, que gera transformação, que tem intencionalidade, que é, para que você está escrevendo essa narrativa? Por que você está falando sobre ela? Que gera sentimento, sensação, e aí encanta e tem experiência.
Por quê? E eu gosto de falar da narrativa, da história, sempre tem que ter começo, meio e fim. Então, as pessoas não sabem contar história às vezes, porque elas começam, mas elas não trazem o meio, já vão direto pro final. Então, tem que ter... Eu gosto de 4 tipos de histórias. O herói, que é a narrativa que você tá lá vivendo a sua vida, acontece algo difícil e você tá superando esse algo difícil e trazendo pessoas com você. Tem a grande descoberta. Então, são 4 tipos. A grande descoberta, tipo, eu tava andando em tal lugar, na rua, descobri algo muito diferente. Ou tem uma história que eu conto que eu tava andando de ônibus um dia, que eu tava lá no fundo do poço, olhei pela janela e vi um outdoor azul. Só tinha uma frase escrita. Tava escrito, o céu continua azul e você sabe disso. E nesse dia virou uma chave na minha cabeça de autorresponsabilidade, do tipo, o mundo não vai parar de girar porque eu tô com problema. Caramba. Então essa é uma história, uma narrativa de descoberta. Tava aqui, aí vi tal coisa, aconteceu isso, eu tive esse insight. Aí tem o terceiro tipo de história, que é a resolução de um grande problema. Então, na área eu identifiquei que todo mundo tinha sobrancelha artificial e eu trouxe um método Flow Brows, tal. É uma narrativa também. E o quarto tipo de narrativa que eu amo é a do vira-lata. Do tipo, a pessoa que estava totalmente desacreditada e hoje é uma grande potência. Então, toda a minha narrativa de empresa, assim, que eu costumo contar, gira em torno dessas 4 tipos de história. O herói, a grande descoberta, a solução de um problema e o vira-lata. Então, são formas de contar a história que é muito legal. E todo mundo tem alguma história, todo mundo tem alguma história que se encaixa dentro dessa narrativa. Aí, qual que é a minha dica? Abre o story, pega a câmera, põe uma luz para você se sentir mais confortável e grava alguma história da sua vida. E vai vendo o feedback das pessoas. Elas vão comentar, elas vão dar risada, elas vão perguntar mais. E aí você vai fazendo uma troca com as pessoas e dessa troca vão surgir novos assuntos que vão te lembrar novas histórias e você vai continuar contando essas histórias. Então, a história, ela ajuda muito, assim. As marcas que criam conexão emocional com as pessoas vendem até 80% mais. E as marcas que conseguem se conectar emocionalmente, elas não são substituídas facilmente por outra. Porque tem aquela coisa do intangível, do emocional, daquela segunda camada que não é óbvia. Isso não é só preço. Não é só preço. Marketing sensorial. Sensorial, dos 5 sentidos. Aí, isso no digital. Então, no digital, a narrativa é a primeira coisa que tem que nascer de um produto. Qual é o manifesto, qual é a narrativa, o porquê esse produto está nascendo. E no físico, por exemplo, a gente tem muito a questão do marketing sensorial dos 5 sentidos. Então, tudo que a pessoa vê é intencional e comunica. Tudo que a pessoa ouve é intencional e comunica. Tudo que ela sente de cheirinho, comunica a marca. Tudo que ela sente de tato, comunica a marca. E tudo que ela toma de comidinha, que tem um cappuccino com Nutella, comunica a marca. Então, a gente consegue também fazer um marketing, porque tudo comunica. E despertar os 5 sentidos dentro da experiência, porque aí a gente ativa o 6º sentido. Entende? Que é aquele da memória. A gente, igual o Divertidamente, a gente ocupa uma bolinha rosa de memória nela. Eu falo, vamos ocupar memória. E você, o que isso é encantador. Eu acho isso também. Como é que eu vou achar diferente, né, cara? Como que eu vou achar diferente? E todos os produtos, assim, a história tem a marca, porque são várias histórias, né, gente? Tem a história do fundador, a história de quem cria um produto, a história da persona, tem a história da marca, aí tem a história dos clientes, tem a história dos alunos, tem a história dos colaboradores, tem a história dos ícones da marca. Se você pegar, tem uma teia de histórias que nascem de algumas histórias centrais. Que é isso que as pessoas têm que abrir um pouco a mentalidade delas, porque as pessoas gostam de saber a intenção das coisas. Então, eu por exemplo, se você vir me falar, Nath, montei um negócio de confeitaria, a primeira pergunta que eu vou te fazer é, qual foi a sua intenção em ter criado esse negócio? Por quê? Da onde nasceu a vontade? Porque se a pessoa parar para pensar, por que eu quero fazer isso? Da onde nasceu essa vontade? Olhar lá pro coração dela e encontrar essa resposta, ela encontra a resposta para tudo que vier depois. Tudo. Tudo ela vai lembrar desse porquê. E esse porquê vai virar várias narrativas, entende? Então, sempre a intenção por trás é muito forte. Isso destrincha um monte de história. E como é difícil as pessoas olharem pra dentro e buscarem esse porquê, Porque né? todo mundo busca fora o que tá dentro. Tanto que as pessoas falam, Nath, em quem você se inspira? Eu falo, em mim. Hoje, em mim. Naquela Natália lá atrás, que não tinha nada e mesmo assim fez dar certo. Em quem eu vou me tornar. Por quê? Vocês são suas maiores inspirações, gente. Só vocês sabem a luta que vocês travaram pra estar aqui. Você,
Outras pessoas a gente assiste, admira, beleza, isso é legal. Mas inspirar mesmo tem que ser a gente. Porque a gente tem uma força muito grande. Quando a gente acessa e descobre esse canal divino que todo mundo tem, nada pode te parar. Agora, nas suas redes sociais, você tem ali mais de 11 milhões de seguidores, só no seu Instagram. Só no Insta, sim. Pensando em rede social e estratégia de comunicação através das redes sociais, como é que você faz para captar a atenção da galera nesse ambiente que é super competitivo, né, por atenção, e principalmente para reter? Tá. Legal, hein? É muito boa essa pergunta, porque a gente não entende algumas coisas até passar por elas. Por que que eu tô te falando isso? Quando eu era menor, eu tinha uma audiência maior. Olha que loucura. Quanto mais a gente cresce, menos audiência a gente vai ter. Por quê? Porque as pessoas começam a perder aquele sentimento de proximidade com você. Verdade. Quando alguém olha hoje a minha conta de 11 milhões de seguidores, as pessoas quase não vão me mandar mensagem, que elas acham que eu não vou ver. Ou que vai ter uma equipe de moderadores vendo. Então, eu perco um pouco da minha audiência. Por mais que hoje eu tenha um trabalho muito forte de responder 2 horas por dia, respondendo direct do meu tempo útil. E aí, o que eu fiz pensando nisso? A gente tem os outros Instagrams dos produtos e marcas. Então, eu tenho o meu principal, mas tenho de clínicas, que é bem grande, bem movimentado, que já tem a sua linguagem, seu tom de voz próprio, sua identidade visual. Tem o Instagram de cursos, que é mais segmentado também, que é a Universidade da Beleza. Aí tem o outro de produtos, aí tem o de filiados, aí tem do Instituto, aí tem o das outras clínicas. E tudo vai virando um Instagram anexo, né? Para as pessoas serem distribuídas. A minha audiência principal sempre vai reciclando, traz conteúdo de todos e vai distribuindo audiência para eles, para ter uma comunicação mais próxima e assertiva ali. Mas... hoje, eu passei por um processo também de me desapegar da métrica da vaidade, que quanto mais eu cresci mais, mas parece que a minha audiência diminuiu, mas porque é natural isso, né? Mas hoje eu vendo muito mais. Uhum. Então, às vezes, a gente se apega numa métrica de vaidade, de viralização, mas não é isso que vai botar o dinheiro no nosso bolso. Legal falar isso. Entende? Então, aí a gente vê a pessoa que tá criando conteúdo, aí um vídeo dela dá bom, o outro dela dá muito ruim, aí ela para. Ou ela, sabe, aí ela se apega nessa métrica da vaidade, né? Então, eu acho que eu desapeguei disso e foi muito bom pra mim. Então, hoje eu mantenho a minha audiência das marcas nelas, então eu vou sempre escorrendo as pessoas que têm interesse nos meus produtos. E a minha principal vira como que a minha rede pessoal, praticamente, e meio que um informativo dos principais movimentos que a empresa está fazendo naquele momento. Legal. Então, por exemplo, o produto de marketing que a gente tem com vocês, que é incrível. A gente tá no momento dele, então a gente agora tá só fomentando ele. Então, o meu Instagram, ele é meio que... ele é usado de acordo com a agenda de lançamentos e produtos e acontecimentos da marca como um todo. Dá um trabalho administrar tudo isso, viu? Tem que ter um time por trás. Senão Tem que ter um não time consegue. por trás, sim. É. Tem que ter um time por trás. Bom, será que Hoje eu posso... sim, né? Mas naquela época eu comecei sozinha. Tipo, não tem desculpa, não. Antes eu era copy, social media, gestora de tráfego, eu era web designer. Era eu tudo. presa, né? Era eu Presa. presa, eu keep. Então, assim, não tem empecilho pra você começar. Legal. Será que eu posso fazer uma pergunta mais íntima aqui no Claro. podcast? Olha, eu e a Bora! Carol, depois de mais de 400 entrevistas, fica muito claro os padrões do mercado. Sim. E um dos padrões que a gente identificou é que os casais prosperam mais. No mercado Toca aí, digital, amor. os maiores resultados vêm de pessoas que trabalham em casal. E a gente queria tirar a dúvida com vocês, né? Hoje, vocês que são sócios nos negócios e na vida, como é que vocês fazem para manter uma rotina saudável no relacionamento, ao mesmo tempo que ela funciona com alta performance nos negócios? Pode começar. A resposta tá nas suas Ela costas. quer pensar. Aquela lá, aqueles memes Responde. Não é. Responde. Tô ouvindo. Cara, eu acho que o principal fator do sucesso nosso hoje como casal nisso, eu acho que são 2 pontos. O primeiro é a gente não separar uma coisa da outra. Ao contrário do que todo mundo fala. Todo mundo fala, não, tem que separar, chegou em Não casa, dá pra acabou. separar. Não, acho que separar é o pior. Caramba, isso Porque é se você contraintuitivo. porque se você separa o profissional do pessoal, você acaba vivendo 2 vidas, né? E aí você parece que em algum momento tá sendo fake. Então, por exemplo, pô, você teve uma discussão no trabalho sobre algum ponto específico da empresa. Aí você vai chegar em casa, vai abrir um sorrisão, vai desligar aquilo e vai jantar. Não, é óbvio que vai soar como deboche, vai soar como cinismo. E eu acho que não faz o menor sentido, entendeu? Com a gente cultivar isso nas pessoas, porque não é verdade.
Então, acho que o primeiro ponto é a gente não separa. A gente não separa. É tudo junto e misturado. Pessoal e trabalho funciona na mesma avenida. Então, é lá que a gente resolve tudo. E o segundo ponto, que eu acho que é muito importante, é reconhecer a zona de talento de cada um. Legal. Porque senão, se eu chegar e fizer um jogo de futebol e os 11 jogadores forem ao mesmo tempo atrás da bola, não tem jogo. Concorda? Se eu chegar e falar, você quer ter o Messi no seu time? Intuitivamente você vai falar, quero. Tá, no gol. Aí você vai falar, opa, não. Mas por quê? Porque a zona de talento dele é assim, é inegável, mas é naquilo. Se eu colocar ele no gol, talvez ele não seja um bom goleiro, né? Entendeu? Tem altura pra Muito isso, provavelmente ele não vai ser um bom goleiro, mas... Exato. E continua sendo o Messi, né? Então, assim, se a gente explora a zona de talento de cada um, a gente faz com que a gente fique mais equilibrado em relação à alta performance. Se eu tenho os dois correndo atrás da bola por um lugar só, é desperdício de tempo e eficiência. E briga, entendeu? gera discussão. Exato, gera discussão. Porque Então, aí começa a competir. O casal não pode competir. Aí é perigo. A competição é um dos maiores erros e armadilhas de um relacionamento. sim. E no começo, a gente competia. Competia como, A né? gente competia. Sempre um queria ter a palavra final, ou mostrar que sabe mais, ou defendia uma ideia até o fim, só porque é ele que deu a ideia. Então ele vai defender até o fim, por mais que a outra pessoa já mostrou que não vai ser legal. Mas aí tem aquele ego, né, de ter... Então isso acontece, e não é uma coisa dele ou minha, é dos dois. No início, até que a gente se acertasse, foi uma disputa. A gente disputava ver quem acertava mais, apontava quem errava mais. Então, não lembro nem quem foi que falou pra gente, mas aquilo foi muito interessante. A gente hoje a gente já não faz mais isso. Da pessoa errar e eu falar, eu avisei, eu falei pra não fazer, porque isso é muito ruim. Além de ser ruim pro relacionamento, é ruim pro negócio, desmotiva a outra pessoa, e aí não é legal. Então, a gente não fala, eu avisei, você errou, não sei o que, não. A gente não fala mais isso, vamos resolver junto, não importa quem fez. A gente vai resolver. E a gente tem um olhar na mesma missão de vida, nós dois, né, amor? A gente sabe muito o que quer. A nossa visão é muito alinhada do que a gente quer para nossa vida, para os nossos filhos, para o nosso legado, para nossa família como um todo, para a sociedade. Então, a gente é muito alinhado com a nossa visão. E a gente atua em dois campos diferentes, que foi o que você falou. Separar a habilidade, zona de talento, foi incrível, porque quando eu comecei, eu fazia tudo sozinha. Aí, o que foi difícil no nosso caso, e que muito casal passa por isso? Ou o cara vai pro negócio da esposa, ou a esposa vai pro negócio do cara. E sempre vai passar por uma fase em que a pessoa que fundou o negócio acha que tem o controle de tudo. E conforme vem uma outra pessoa que você precisa dar autoridade para ela resolver situações e também ser líder naquele setor, você começa a passar por um momento de perder o mérito pela tua própria empresa. Então, tipo, então agora o reconhecimento disso é dele, mas, fui eu que fiz sozinha e não sei o quê. E eu sei que passa por isso, porque eu passei por isso. Então, é uma jornada, né, amor? Você de conquistar o seu espaço e mostrar para as pessoas que também é capaz de fazer e que também merece estar tanto quanto eu. E eu de aceitar que eu não sou mais responsável por muitos resultados que a empresa tem, que antes eu era sozinha. Então, a gente entra de novo no jogo do ego também, né? Sim. E eu acho que essa questão do empreender em casal, ela passa muito por um autoconhecimento, sabe? Porque às vezes a gente coloca a culpa do problema que a gente está vivendo, no casal, etc. Mas geralmente a culpa é sua. Geralmente a culpa é sua. Geralmente a culpa é sua. Até por permitir alguma coisa, a culpa é sua, entendeu? Então eu mudei drasticamente a minha posição em relação a isso quando eu entubei 100% a responsabilidade de tudo, entendeu? Então, assim, cara, deu uma coisa errada, a culpa é minha. Então, mesmo que na primeira camada de análise ali não seja a culpa minha, mas se eu permitir que aquilo acontecesse, ou sem a minha supervisão, ou com a minha anuência, ou com a minha negligência, etc. Cara, a culpa é minha. A culpa é minha. A culpa é sempre sua, amor. É verdade. E aí você não aprendeu direitinho. Aprendeu bem, né? Doutrinou. É assim, né? Quando dá certo, a culpa é dela. Quando dá errado, a culpa é minha. Mas é legal também que a gente tem a gente estava até conversando no almoço agora sobre isso.
A gente tem uma filosofia dentro da empresa que é uma filosofia muito voltada ao papel principal de cada um. Não que os dois não tenham esses dois papéis, mas um predominante... Cada um tem um papel predominante. Então, o papel predominante da Nath hoje dentro do grupo é fomentar a nossa área de marketing, fomentar a nossa área de conteúdo, fomentar a nossa área de ideias, de mídia. Essa é a locomotiva, né? Então, a gente tem que deixar a locomotiva... quanto menos problemas a gente levar para a locomotiva, mais inovação a gente vai ter, né? E eu, por outro lado, eu tenho que fazer com que as ideias elas sejam implementadas. E aí tem um ponto muito importante em relação a esse tema das ideias, que é o seguinte: o pior lugar das ideias é na sua cabeça. É o pior. Por quê? Porque uma ideia ela tem 2 destinos, não 3. Ou ela vai ser descontinuada ou ela vai ser implementada. Um dos 2. O pior lugar para ela ficar é na sua cabeça, porque ali é um limbo. E se ela está na sua cabeça, ela não tem eficiência nenhuma. Então, o que a gente tem que fazer? Qual que é o nosso papel como integrador? O nosso papel como integrador é ou descontinuar uma ideia e falar, cara, sua ideia é ruim, não vamos implementar. Ou seja, ela não está mais na sua cabeça, ela foi descontinuada. Ou implementar. A ideia está sendo implementada. O pior lugar para ela estar é na sua cabeça. Porque na sua cabeça ela não foi nem descontinuada e nem implementada. Então, o papel do integrador, né, que é o meu papel dentro da companhia hoje, é como que eu faço para passar uma visão para a Nath, que é a visionária, de que a ideia ela vai ser descontinuada ou ela vai ser implementada. Porque se eu deixar no limbo, se eu deixar, e aquela ideia? Tá aqui, ó. Ocupa espaço até ela tá rodando aqui, tal. Cara, esse lugar é o lugar que ela não pode estar. Não. Às vezes ela pode ficar até chateada. Mas, cara, se a gente provar por A mais B que aquilo não é uma boa ideia para aquele momento, cara, ok. Eu vou entender. Check. Mas até alguém não O que me provar... não pode acontecer é deixar ela voando. Tá aqui voando, entendeu? E eu acho que esse é um erro muito grande que as pessoas têm hoje dentro das empresas. Né, amor? Tipo, a ideia e falar, pra onde vai? Qual Exatamente. É o próximo passo às vezes a gente chega à conclusão que a gente não vai implementar, beleza. A ideia é brilhante, mas agora não agora não dá. Aí você fala, pô, Exato, beleza. Então, a próxima. Mas pelo menos ela foi tangibilizada. Ou seja, eu fiz algo com aquela ideia. Entendeu? Não ficou só no campo das ideias. Exato. Porque senão a maioria das pessoas deixa voando. Sim. Quantas pessoas que eu já vi? Não, eu tenho umas 10 ideias na minha cabeça. O que você fez com elas? Não, nada, tá na minha cabeça ainda. Ou seja, é o pior lugar que ela tá. Não fez nada. O cemitério tá cheio de ideias. E é muito louco isso, porque quando eu falo isso para as pessoas, elas chocam. Porque eu falo que o pior lugar da ideia é na sua cabeça. E é contra-intuitivo, né? A pessoa, mas a ideia tá na minha cabeça, é o melhor lugar. Não, é o pior. Ela nasceu ali, depende mas ela de não quanto tem que tempo ali, ela está aí. Exato. Ela está aí, ela nasceu na sua cabeça, mas se ela tá aí, tá errado. Né? Exato. Não, ela tem que nascer e ter um destino. Se ela não tiver um destino... Porque, vamos lá, ou ela é descontinuada, ou a gente deixa ela um hold, mas dentro do perfil da implementação. Ou seja, ou implemento ou não implemento. E não implemento por quê? Ou vou implementar daqui a um ano, beleza, mas eu dei destino para ela. Eu não deixei ela vagando. No final das contas, né? Vai ou não vai. Exato. Que legal, cara. Agora, olhando para trás, assim, casal, quais foram as lições mais surpreendentes que vocês aprenderam ao longo dessa jornada juntos como empreendedores e também como casal que empreende juntos? Eu acho que a principal é que não importa o problema que venha, nós vamos resolver juntos. Sim. Essa é a principal. Porque assim... Nada é um problema. Se um problema ele tiver a capacidade de separar a nossa unidade, a gente tem um problema. De fato. Maior que o problema que chegou, entendeu? Esse que é o ponto. Então, assim, nenhum problema hoje tem a força de separar a nossa unidade, por maior que ele seja. Ele pode ser um problema, assim, cara... Catastrófico. Mas a gente sabe, a gente tem a consciência de que nós vamos enfrentá-lo juntos. E isso é muito poderoso. Muito. Quando você tem, por quê? Porque... naturalmente, por mais catastrófico que seja, ele já fica um pouco menor. Do que não estar junto. Ele já fica um pouco menor do que separado. Isso foi uma grande lição que a gente aprendeu. Uma outra lição que pelo menos eu aprendi muito forte foi lidar com a diferença do outro na tomada de decisão. Por quê? Porque naturalmente a gente acha que nossas decisões são melhores que a do outro.
E isso faz com que você tenha uma visão muito unilateral do mundo, né? Muito pequena, muito, cara, míope de tudo que se apresenta na sua frente. Então eu aprendi com a Nath e com o nosso casamento e com o nosso jeito de empreender que a gente precisa ouvir, né? Ouvir a opinião do outro antes de tomar a decisão, que pode ser contrária ao que o outro pensa. Mas se você ouvir, você vai ter mais repertório de decisão. Fato. Né? Então, isso foi um ensinamento grande que eu tive também de repertório de decisão. Quando você só tem suas próprias convicções, seu repertório é pequeno, né? Porque são só as suas convicções. Quando você tem um repertório compartilhado, é muito mais fácil você tomar boas decisões. Isso não quer dizer que você tem que ouvir todo mundo, isso não quer dizer que você tem que ouvir pitacos de todo mundo. Não, não é isso. Mas assim, nós temos que ouvir um ao outro. Sim. Porque nós somos sócios na vida e nos negócios. Então, se um dia ela deixar de me ouvir ou eu deixar de ouvi-la, a gente vai ter um problema muito grande. Muito. Né? Muito grande. Vai ser uma... Enfim, vai ser muito disruptivo pro lado negativo, né? Então a gente aprendeu a ouvir um ao outro, não importa o que aconteça. Então a gente sempre compartilha com o outro. Sempre. Eu acho que essas foram as duas lições mais importantes, assim, que pelo menos do meu lado, eu aprendi. E eu acho que uma coisa que você falou importante sobre ouvir as pessoas. Sobre ouvir, a gente estava falando de casal, mas um grande aprendizado que eu tive na minha vida, principalmente empreendedora, foi de não ficar ouvindo o pitaco de quem não sabe das coisas. Ou sabe por quê, gente? Por um princípio básico. A pessoa pode ter alcançado muito sucesso na vida dela, mas a perspectiva que ela tem de vida é muito diferente da sua. Total. A gente está olhando o mesmo copo aqui, mas eu tô tendo uma percepção, você tá tendo outra, você tá tendo outra e você também. Agora, se eu tenho uma ideia com esse copo e pergunto a tua visão, você vai me trazer a tua ideia para isso. Então, nem sempre as pessoas vão concordar com o seu sonho, e aí que tá o erro. Porque não significa que alguém falou que não vai dar certo, que realmente não vai dar certo. E muita gente se deixa levar pelo que ouve dos outros. E principalmente pessoas frustradas na vida. Então, pô, você vai pedir um conselho de relacionamento para alguém que nem tem um relacionamento ou que tem um relacionamento frustrado? Você espera que ele vai te ajudar? Não, ele vai te enfiar mais no buraco por causa da perspectiva dele. Exato. Aí você vê um colaborador que é infeliz numa empresa. Aí vem alguém perguntar alguma coisa, essa pessoa não vai falar coisas boas da empresa. Se você vê qualquer coisa, um mentor ou, sei lá, alguém da sua família que é frustrado nos negócios e tal, ele vai te trazer uma visão negativa do mundo dos negócios. Então, primeiro, eu não ouviria ninguém. Quando eu comecei, sabe por que eu cresci muito rápido no começo? Porque eu não ouvia ninguém. E assim, quando é só você e uma empresa pequena, eu tinha 10, 15 colaboradores ali, você sabe para onde você está indo. Hoje eu ouço, claro, nós somos uma unidade em casal, tem outros líderes, mas para eu pegar atração no começo, gente, eu coloquei um cabresto aqui, né, que fala, e só fui para frente, eu sabia o que eu queria, nada me distraía e eu fui e fiz. Então, eu acho que vai muito da pessoa confiar muito na intuição do empreendedor como empreendedor, né? E por zonas de autoridade também, sabe? Então, por exemplo, se eu falar, um engenheiro da NASA é um bom conselheiro, depende, né? Para um estudo de alguma coisa, de um foguete, pode ser maravilhoso. Mas para fazer um churrasco, talvez não seja o melhor conselheiro, entendeu? Então, assim, essas zonas de autoridade, elas são muito importantes. E hoje as pessoas trabalham errado isso, né? Porque falam, pô, se essa pessoa aqui ela tem um sucesso danado na política, ela vai ser um bom gestor de uma empresa. Não necessariamente, concorda? São mundos completamente diferentes. Então, assim, qual que é a zona de talento dessa pessoa para ela te dar um conselho? Eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo muito. Às vezes alguma pessoa tá me aconselhando ou tá falando alguma coisa, eu fico pensando, cara, qual que é o background de autoridade que essa pessoa tem para dar esse conselho neste campo específico? Será que ali tem um repertório de experiências ou de estudo para aquele ponto específico? Ou é uma coisa da cabeça dela e é igual eu dar pitaco sobre sobrancelha, entendeu? É isso. Então, acho que isso é muito importante, a gente verificar qual que é a zona de talento da pessoa que está te aconselhando. Total. Que legal. Ô, Carol,
Quanto aprendizado a gente teve aqui Quanto- hoje, hein? Nossa. Não, teve hora que vocês estavam falando aqui, tinha que me trazer pra... Não, gente, tem que fazer pergunta. Sabe quando você... Bate-papo sim, gostoso é linkando uma assim, coisa- né? Vamos continuar. É. Inclusive, a gente tá chegando à reta final do nosso episódio e a gente costuma finalizar ele com uma pergunta reflexiva. Vocês topam responder? Bora. Então a pergunta vocês podem responder individualmente. Qual mensagem vocês gostariam de ter ouvido quando vocês iniciaram no mercado digital que vocês podem transmitir hoje para quem tá acompanhando a gente do outro lado da telinha? Não compare o seu plantio com a colheita do outro. Porque muitas vezes você vai estar plantando e a outra pessoa já vai estar colhendo o que ela plantou. Então não compara. Planta o seu e olha a sua colheita. Muito bom. Boa. Botou o peso aí pra você agora, hein? É isso. Cara, eu acho que se eu tivesse começando hoje, eu focaria em execução mais do que planejamento. Tá? Por que que eu falo isso? Porque quando você está começando, muitas pessoas elas ficam muito presas ao planejamento. Elas querem estar 100% prontas, elas querem estar 100% decididas, elas querem estar 100% seguras. E eu acho que todo começo ele começa com a execução antes do planejamento. Total. Óbvio que você sempre vai precisar de um planejamento mínimo, não tem como você executar algo completamente, né, inusitado que vem na sua cabeça. Mas assim, não se preocupe tanto com o planejamento, se preocupe mais com a ação. Eu acho que se eu pudesse falar comigo, né, há alguns anos, eu falaria para mim, cara, vai pra frente, vai pra cima, entra pra rachar, executa que no caminho você vai aprender muito, muito mais do que se você ficar estudando como dar o primeiro passo. Eu falaria isso. Muito Legal bom. demais. Que legal, hein? E não terminamos, né? Terminamos. Por quê? Nós temos presentes. Presentinhos. Temos mimos. Olha só. Mimos que o Mimos. faz. Muito bom. Gente, Mimos. como assim? Temos mimosinhos. Temos Meu mimos. Deus do céu. Lá vem eles. Lá vem eles. Com o né? jeito que me faz de ser. Vocês já estão familiarizados. Já estão Ah, acostumados. gente, cada semana é uma surpresa, é alguma coisa. Olha só. Vocês estão me deixando Ó. mal acostumada. Mal acostumados, né, amor? Pois Verdade. bem. Ai, que legal. Ai, que legal. Ai, gente! Olha só, meu Deus. Temos uns miminhos pra vocês. Umas Que guloseimas. Ai, que Olha só, legal! Olha só. Eu amei. Várias Legal. coisas bonitas aqui, hein? Esse brinde, pessoal. Olha Esse só. presente é pra agradecer vocês terem vindo Muito aqui legal. bater esse papo com a gente. Adorei. Por Eu vocês que terem- agradeço demais. Quer Ó, deixar aqui? Ó, obrigado pelo carinho. E por vocês terem compartilhado tanto conteúdo transformador com a audiência. Eu sei que isso faz muita diferença. Inclusive, Pedro, será que consegue puxar aqui? Obrigado. Muito obrigado por terem vindo aqui, Obrigada a compartilhado tanto vocês. conteúdo transformador para nossa audiência. Isso faz muita diferença na educação do mercado. Eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai querer continuar acompanhando vocês. Então deixa aí suas redes sociais, vai aparecer na telinha pra galera. Tá bom. Eu vou deixar a minha então, é @FelipePachecoBorges. Show de bola. E o seu, né? Meu Será que é alguém não arroba- conhece sua rede social? Tomara que não, pra vocês irem lá. É @Natália Beauty. Perfeito. Show Vai de bola. aparecer aí na tela, não se preocupe, vocês vão achar. Uhum. Agora, Marcelão, pra quem ficou até o final desse episódio incrível, precisa fazer o quê? Pra quem ficou até o final com a gente, que sorte esse TI. É. Tanto conteúdo Parabéns, que recebeu. primeiro parabéns. por ter mesmo. ficado até o final. Parabéns. E se você ainda não deixou o like, já deixa o like, se inscreve no canal se não tá inscrito, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast incrível como esse e aproveita, deixa aqui nos comentários o que é que você tirou de insight mais valioso com esse casal, casal nota 20, né, Nota Carol? 20, Duas cada pessoas um. nota 10. Muito bom. E Carol, onde é que a gente encontra essa galera bonita? No próximo KiwiCast é um compromisso e é por isso que, nós nos vemos lá. Tchau, tchau. Valeu. Até mais, gente.